Esta manhã vamos estar entoando o hino 210 do cantor cristão. Deus seja louvado. Cristo te chama. Cristo te chama com interno amor, ó pecador, vem atender. Dele não fujas com fútil temor, vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo te chama para vir descansar, ó pecador, vem atender. Teu grande peso te quer minorar, vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Cristo deseja, pois, te perdoar, ó pecador, vem atender. Tudo Ele fez para te resgatar, vem a Jesus te render. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Se põe a chamar, ó pecador, vem atender. Corre depressa, se vem te entregar, nada te deve deter. Ó pecador, eis o Senhor, vem, atende com fé a chamada de amor. Irmãos, nós não podemos nos esquecer de estarmos orando por aqueles que estão enfermos e por aqueles que enfrentam alguma dificuldade para vir à igreja. Nosso irmão Esdras está ausente da nossa EBD e dos nossos cultos, por causa da sua filhinha, que a mulher trabalha e chega final de semana, é o Esdras que fica tomando conta. Hoje está enferma nossa irmã Maria Sena, e está enferma também a nossa irmã Josineide, o que chegou até o pastor. Oremos por estes irmãos e que Deus tenha misericórdia deles. Vamos orar. Senhor, tudo é conhecido do Senhor. Na presciência, o Senhor, que é Deus, que conhece tudo e conhece todos, sabe do que enfrentam as pessoas, das lutas que elas travam, de tudo que acontece com elas. Te pedimos a tua bênção, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um deles. Abençoa a tua igreja, desperta o teu povo, e possa, Senhor Deus, nesse final de tempo da existência na normalidade, está chegando ao fim, as pessoas serem despertas, procurar mais ao Senhor e acertarem as contas com o Senhor e se ajustarem de acordo com aquilo que o Senhor Deus tem para cada um deles. Abençoa-nos neste culto, nesta manhã, e a nossa oração que te fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém. 217 do cantor cristão. Segue-me. Escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já
segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu serei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, pecador. Oh, deixa tudo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei, deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na série de mensagem Deus nos chamou. E hoje a nossa 7ª mensagem desta série é Deus nos chamou. Hoje estaremos trabalhando sobre o tema crescimento progressivo na graça e no conhecimento de Cristo. Crescimento progressivo na graça e no conhecimento de Cristo. Amados de Jesus Cristo, é possível, é real que o crente, através da sua fé e crendo em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas, recebam dele, por intermédio da graça de Deus, o perdão por os seus pecados, o salvo-conduto de pecados cometidos por desconhecimento no tempo da ignorância, e de que agora descobrem que de fato são pecadores e precisam do perdão de Deus, e se rendem a Deus e se entregam a Deus, creem, confiam e depositam a sua fé em Deus, têm o seu novo nascimento, nasce da morte para a vida, uma transição da vida carnal para a vida espiritual. É um novo nascimento. Tanto é que é um novo nascimento que o apóstolo Pedro diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele vades crescendo. Então, amados de Jesus Cristo, entendemos que o novo convertido, que é neófito, ele tem etapas na vida espiritual, assim como tem na vida carnal. Nós nascemos, nós nos alimentamos do leite da nossa mãe, e aí a gente vai crescendo, vem um mingauzinho, uma papinha, alguma coisa mais sólida, e aí nós temos a nossa jornada que é distribuída na parte primeira infância, segunda infância, tempo de juvenil, adolescente, jovem, jovem adulto, adulto e
idoso e velho e idosa. E aí, nós que vamos adquirindo experiências empíricas através da nossa vida, daquilo que a gente vai desenvolvendo no nosso cotidiano, nas diversas áreas da nossa vida, espiritualmente é a mesma coisa. Entendemos que é um processo para crescimento, fortalecimento, discernimento, compreensão, domínio próprio, e aí, amados de Jesus Cristo, até chegarmos à estatura de Cristo. Então, este crescimento, assim como o é na nossa vida física, o é na nossa vida espiritual. E não deve sofrer enfermidades ou doenças que impedem o crescimento livre e espontâneo e natural. Espiritualmente, o nosso Deus nos dando a oportunidade de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso texto áureo desta série, Deus nos chamou, está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Pai, estou nas tuas mãos, sobre os teus cuidados e na dependência da iluminação do teu Santo Espírito. Não sou capaz, não sou expert na tua palavra, sou um servo do Senhor, que depende da tua misericórdia, porque há vidas que precisam de salvação, de vida eterna, de perdão, de crescimento espiritual. E agora, Senhor Deus, aqui como vaso de barro do Senhor, a serviço do Senhor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, neste crescimento progressivo na graça e no conhecimento de Cristo, nós separamos um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, mas você lá na sua casa pode estar anotando aí e ir até o 19. 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 19. Mas para embasarmos a nossa mensagem na manhã deste dia, usaremos estes dois versículos que está escrito assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo, que estava neles, indicava este tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Senhor, tenha misericórdia, Pai Santo, Alex, você colocou, volta aí o texto, deixa eu ver se é segundo, ou se eu falei, é 2 Pedro, perdão, Alex, 2 Pedro 1, 10 e 11. Porquanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados do Senhor
Jesus, há 3 maneiras ou narrativas práticas para organizarmos aí neste tema crescimento progressivo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que são os seguintes. Primeiro, buscar diligentemente a confirmação da fé. Como é progressivo, ser diligente de suma importância, porque não é algo passivo. Não é algo que vem e que independe da nossa vontade e do nosso querer. Pelo contrário, sem o nosso querer e sem a nossa vontade, essas coisas elas não têm progresso. Eu terei progresso se eu passar pelo processo estabelecido por aquele que é Senhor absoluto de todas as coisas. Em segundo lugar, meus irmãos, entendermos a importância do crescimento espiritual. Como crescer? De que maneira crescer? No que crescer? E em terceiro lugar, amados do Senhor Jesus Cristo, reconhecer a recompensa eterna em Cristo. Então, neste processo de crescimento, até que todos cheguemos à estatura da plenitude, para que aí desfrutemos. Então, amados de Jesus Cristo, por intermédio de processo, como é a nossa vida. É uma coisa de cada vez. As coisas não são atropeladas, elas são organizadas. Elas estão como metas, elas estão como normas, como a maneira da qual deve ser feito. Então, estas questões é como se fazer um bolo. Tem uma receita. E a receita está na palavra de Deus. Então, se nós não fizermos de acordo com aquilo que está na receita, alguma coisa vai dar errado. E só dá errado quando termina. Nesta semana em que tivemos a festa lá do 1 milhão na nossa casa, acenderam lá um bolo duplo com 2 receitas, e como tinha muita gente mexendo lá nos botões, por certo momento descobriram que ao invés de abaixarem o fogo, desligaram. E o bolo estava lá no processo de cozimento, de assar. E aí ficou aquele diálogo entre 2 ou 3 pessoas. Será que não vai dar problema? Porque interrompeu a temperatura. E aí deu certo, um bolão de paçoca enorme, de 2 receitas. Mas tem processo. Estava ali a farinha na dose certa, estava ali o ovo na dose certa, estava ali o fermento na dose certa, tudo certinho. A assadeira estava certa, tinha sido passado margarina, colocado uma farinha, pronto, o líquido despejado, o forno a 180 graus, colocado, tem um determinado tempo para o crescimento dele e o assar dele. Mas se alguma coisa der errado, ele não tem o resultado. Como aqui é processo, nós estabelecemos aqui 3 coisas. Buscar diligentemente a confirmação da fé, entender a importância do crescimento espiritual
se estou crescendo, se como eu estou crescendo é de acordo com aquilo que Deus quer que eu cresça. Porque se houver, no meio do caminho, alguma questão que destoa daquilo que está no processo, não tem recompensa eterna. Então, crente, esta palavra do apóstolo Pedro aqui diz para que a gente empenhe ainda mais. Você tem feito certo? Parabéns. Continue ainda mais fazendo certo. A aula vossa hoje foi sobre perseverança, né? Perseverança é um ingrediente na vida do crente que ela está longe daquilo que sentimos. Às vezes nós nos sentimos muito próximos de Deus, parece até que nós o tocamos. Às vezes, nem tanto. Às vezes, a gente acha até que a gente não é salvo. Então, nestas oscilações, na nossa vida, ela deve ser estabelecida da seguinte maneira: eu não vou voltar para trás, eu não vou parar, eu vou persistir, eu vou continuar, porque é uma carreira, é um processo. Então, ele é diferente daquilo que eu imagino, daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto, daquilo que os outros falam. Eu devo prosseguir, eu devo perseverar, eu devo continuar. Então, a diligência é alguma coisa na confirmação da fé, que Pedro exorta os crentes a procurarem diligentemente, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição. Então, amados de Jesus Cristo, eu vou dobrando a aposta. Eu vou me aplicando mais. Eu vou crendo mais. Eu vou obedecendo mais. Eu vou servindo mais. Eu vou buscando a Deus e fazer a sua vontade ainda mais. Se ontem eu buscava de uma maneira, se ontem eu fazia de uma maneira, eu devo melhorar essa condição. Eu preciso servir a Deus melhor. E aí é parte da compreensão e do entendimento. O apóstolo Paulo dizia: quando eu era menino, agia como menino e discorria como menino. Agora que sou homem, as coisas mudaram. Ajo de uma forma. E, amados de Jesus Cristo, esse processo espiritual tem muito a ver com maturidade cristã. Quem é distraído, quem é brincalhão, quem é inocente, quem é até meio bobão, e eu já fui jovem bobão, né? Ainda hoje, ontem, um mineiro falando aí sobre o sotaque, né? Lá eles usam muita palavra bobo, né? Eu já fui assim, bobão. Já fui meninão. E já não era mais época de ser menino. As pessoas esperavam atitudes, maneiras, ações e reações de gente mais madura. Uns amadurecem antes, outros amadurecem depois. Eu não sei se vocês veem aí nas árvores frutíferas, nem todas maduram ao mesmo tempo. Até a banana começa a madurar de uma a uma e vai descendo. Então, é um processo. Tem umas que maduram antes, tem umas que maduram depois. O pé de manga fica tudo amarelinho de uma vez, pé de laranja fica tudo maduro de uma vez, a parreira de uva fica todas as uvas maduras de uma vez, está em um só pé, mas há situações diferenciadas. Então, nós que somos crentes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, ainda não chegaram até.
Então, amados de Jesus Cristo, essa exortação, ela é individual para cada ser, para cada servo, para cada crente. Procure você mesmo, procure você a crescer, a diligentemente, cada vez mais confirmar: eu estou em Cristo, Cristo está em mim, e a vida aqui agora vivo na fé no Filho de Deus. Eu sou crente. Eu digo para mim mesmo a cada dia, a cada instante: eu sou crente. E eu, como crente, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo isso, eu não devo aquilo. Eu vou conversando comigo mesmo: Sérgio! Autoexame. Porque é uma relação pessoal. É entre eu e Deus. E eu tenho o auxílio do Espírito Santo de Deus lá na minha vida, que quando eu extrapolo, quando eu omito, ele diz: Sérgio, não precisa ninguém estar dizendo. É o próprio Espírito Santo que nos guia, que nos mostra, que nos chacoalha, que nos anima, que nos fortalece. É um processo. Então, amados de Jesus Cristo, quando Pedro exorta os crentes a procurarem com diligência cada vez mais confirmar a vocação em execução, pode ser que você pergunte: como assim? E aí tem algumas questões para nós tratarmos aqui. A fé, amados de Jesus Cristo, ela não é apenas um evento inicial do crente. A fé, ela não é apenas um evento inicial, mas é um evento que acontece em toda a jornada, em toda a carreira e em toda a existência. O que pode acontecer é a fé ser aumentada. Diminuída nunca. A fé nunca deve ser diminuta daquilo que nos fez chegarmos até Jesus Cristo. Ela pode se robustecer, porque nas experiências que eu tenho com Deus, a cada dia da minha existência, eu vou me fortalecendo mais na fé e crescendo mais e sabendo que pela fé eu posso mais. Não há limites para nossa fé. Ela pode aumentar, mas aí nós podemos entender que, por maior que seja, nunca, segundo o próprio Cristo disse acerca da nossa fé, comparada a uma das hortaliças do nosso dia a dia, que é a semente dela, o grão de mostarda. Mas nós podemos crescer, porque o limite que Jesus colocou é: se a sua fé for como, ou do tamanho de um grão de mostarda, pedireis aquele monte. Então, amados de Jesus Cristo, nós podemos, por intermédio da fé, mudar as coisas. Mudar até pessoas que estavam vivas, perderam a vida, e pela fé, pelo crescimento espiritual e a dependência, orarmos a Deus e Ele ressuscitar, porque Cristo disse que nós faríamos obras maiores do que Ele, porque Ele iria para o Pai. Então nós podemos, eu creio que pela fé nós podemos mudar uma sorte de coisas. O dom da fé é saudável, é crescimento. Em segundo lugar, a fé é um processo contínuo de busca para o crescimento espiritual. Há um cântico que creio que aqui lá na igreja cantei uma ou duas vezes, e na minha época era corinho.
sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar. Amados de Jesus Cristo, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Eu, na minha carreira cristã, eu tenho recebido pedidos de orações de pessoas que estão ao meu lado e de pessoas que estão distantes. Estava agora há pouco lá no saguão da igreja, escrevendo para a nossa irmã Marilda, que estará agora, nestes dias, passando por uma reconstrução de seios, porque teve câncer. E há muitos anos atrás, aqui nesta igreja, sem conhecê-la, e não conheço pessoalmente até hoje, embora mantemos contato via Messenger, de que ela estava com câncer, e Deus aqui em um culto mostrou para este pastor que ela não morreria de câncer. E mostrou alguma coisa que ela tinha em o seu pé, e de que ela continuaria a mancar. E tenho orado por ela, e tenho orado por muitas outras pessoas, e Deus tem feito, por intermédio da sua graça infinita, do seu muito amor, da sua muita misericórdia, e até operado milagres. Não é da forma que eu vivo hoje, que lá no passado eu vivi. Eu cresci na graça, eu cresci no conhecimento, eu cresci no discernimento, eu cresci na obediência, na perseverança, não que tenha chegado à estatura, porque vos falo aqui, vocês me veem aqui, não cheguei na plenitude, mas já não sou mais menino. Então, amados de Jesus Cristo, ele não sofre interrupção, é ato contínuo, ascendente, progressivo, celestial, eterno, glorioso, santo e majestoso. A fé é um processo contínuo. Então você deve buscar a Deus enquanto você pode achar. Você precisa invocar enquanto Ele está perto. Nós estamos aqui, você está compreendendo? É porque o Espírito Santo ainda está aqui. E ainda Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A igreja ainda não foi arrebatada. A igreja ainda não subiu. Isso não está longe, isso está perto. Os bancos da igreja declaram isso. A apostasia nunca foi tão intensa como o é em os nossos dias. Então, amados de Jesus Cristo, através da fé diligente, o crente se esforça com muito empenho e perseverança na prática das virtudes cristãs. Então, amados de Jesus Cristo, a gente vai tendo discernimento, a gente vai aprendendo de Deus, na palavra de Deus, com Deus, a como viver, a como agir e a como reagir. Nós não podemos esperar de todos o mesmo resultado, como vos falamos aqui acerca das frutíferas, que tem o tempo de florescer, de aparecer, de crescer e de amadurecer. Uns amadurecem mais rápidos, outros são mais lentos, mas é processo, é ato contínuo. Então, nós temos que ter uma fé diligente. Se a diligência confirma a nossa fé, nós precisamos de entendimento. Nós precisamos de compreender a largura, o comprimento,
e a estatura, a altura. Nós temos que entender ou ter o entendimento do crescimento espiritual. E se divide aqui em 6 pontos. Conhecimento. E a palavra de Deus expressada é: e conhecereis a verdade. Não se tem crescimento se não tiver o conhecimento da verdade. Em segundo lugar, domínio próprio. Está registrado lá na palavra de Deus como frutos do Espírito Santo: amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. O pastor sempre fala aqui na igreja de forma hilária, para que você, para não falar besteiras, para não se irar, encher a boca de água e ficar com a água lá na boca até ela esquentar a ponto de você fazer café. Então, se você não tem domínio sobre a sua própria língua, se você não tem domínio sobre os seus próprios impulsos, sobre suas vontades, você precisa clamar ao Espírito Santo que lhe dê domínio próprio. E isso é importante. Não basta ter conhecimento, não basta apenas ter domínio próprio. É preciso ter perseverança todo dia, todo momento, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Não se pode passar pelo crescimento em graça e conhecimento quando a fé se manifesta sem piedade. Há quantas pessoas ouço dizerem: ai que dó, ai que dó. Dó é um sentimento mesquinho, dó é um sentimento miserável, dó é um sentimento que não faz bem nem para quem tem e nem para quem recebe. Imagine você se Deus tivesse dó de nós. Nós permaneceríamos da mesma maneira em que estávamos, ou mais miseráveis do que estávamos. Deus tem misericórdia, e é porque a graça estabelece isso, favor imerecido. Nós não conseguiríamos ser salvação se Deus tivesse apenas dó de nós. Ninguém pode receber nada de nós se nós tivermos apenas dó daquela pessoa. Nós devemos amar aquela pessoa, nós devemos respeitar aquela pessoa, nós devemos considerar aquela pessoa e nós devemos socorrer aquela pessoa. Então, nós precisamos de piedade. Uma das coisas importantes dentro do Evangelho, dos quais nos denominamos irmãos, é a fraternidade. Quando nós vimos na descida do Espírito Santo, nós vimos como que a igreja viviam, eles comiam juntos e eles tinham um amor, eles repartiam o que tinham, cada um com o outro, fraternidade. E amados de Jesus Cristo, o que vem a seguir em última fase desse entendimento que destacamos aqui, do entendimento do crescimento espiritual, é que sem amor é impossível. Se não fosse o amor de Deus para conosco, Ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Nós não devemos fazer por obrigação, nós não devemos fazer para se aparecer, nós devemos fazer porque Deus nos amou e nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Deus nos amou de uma maneira intensa, de uma maneira tremenda e maravilhosa. Amados de Jesus Cristo, Deus nos chamou para que tenhamos virtudes, que essas virtudes não são adquiridas passivamente, elas têm um preço e elas requerem iniciativa, disposição. É o nosso querer, e essas virtudes, elas são adquiridas através da prática. É no dia a dia, é praticando, não é
apenas teoria, é exercício, é prático, não dominicalmente. É segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado e é no domingo. Onde estamos? Com quem estamos? Onde vamos? Somos cercados de pessoas e devemos exercitar a nossa fé para que nós cresçamos cada dia mais. Isso aí é esforço. A Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 4, versículo 15, a buscarmos a semelhança de Cristo. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu devo olhar para Cristo. Eu quero ser Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu não quero ser o Cristo aí, o novo aí que vem vindo. Mas eu quero ser parecido com Jesus nos meus atos, nas minhas ações, nas minhas reações e nas minhas atitudes. Eu busco santidade. O crente deve buscar santidade, porque está escrito na palavra: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Está na palavra de Deus. Ser firme e seguro na sua fé em Cristo, vivendo em verdade e amor. E em último lugar, vem o reconhecimento da recompensa eterna, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3,18. Porém, continuem, gravem bem isso daí, ó. Continuem, você não chegou a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele! Se você está crescendo, é glória a Ele, agora e para sempre. Amém. O crente deve com diligência confirmar a sua fé em Cristo e crescer na graça para obter entrada no reino eterno de Cristo. O que amados de Jesus Cristo não é uma vida para ser vivida aqui só e que se encerra aqui. Ela continua, ela excede, ela vai além até nos encontrarmos com Jesus, com persistência, progressivamente, crescendo a cada dia, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Por quê? Porque a recompensa eterna não é apenas em um futuro distante. Ela é para o agora, para esse momento, para esta hora. Estamos lá na igreja, mas poderíamos estar no nosso trabalho secular, porque a recompensa eterna é uma realidade presente que dia a dia influencia a vida do crente e a vida daqueles que convivem com o crente. As pessoas que convivem com você querem ser crente como você? Ou te dizem: para ser crente como fulano, eu prefiro ir para o inferno? Como que é o seu testemunho diante de Deus e dos homens? O crente tem a certeza da salvação em Cristo, no processo incentivador, na presença em busca da santificação. Amados de Jesus Cristo, Pedro nos ensina aqui a ter uma fé ativa. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vemos isso. A fé ativa. Ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas
que ainda não podemos ver, mas que são reais, que existem. Então, neste texto, o apóstolo Pedro nos desafia a continuarmos crendo, a continuarmos crescendo, vivendo, praticando e buscando a confirmação da vocação e eleição, que está em 2 Pedro 1,10, que lemos 1,10 e 11. 2 Pedro 1,10, Alex. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes. Seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for o desafio, seja qual for a desilusão, não pare de servir a Cristo porque o teu marido ele não serve a Cristo. Não pare de servir a Cristo porque a tua mulher não serve a Cristo. Não pare de servir a Cristo se os teus filhos não servem a Cristo. A salvação é individual. É triste ver os nossos parentes e amigos não levando a salvação como se deve. Não vamos desistir por causa disso. Vamos cuidar. A Bíblia diz, cuida de ti mesmo. É triste que muitos que caminharam vão conosco já não caminham mais. Mas eu não vou deixar de crescer porque aquela pessoa não quis passar pelo processo. É uma escolha dela. Ela decidiu assim. Eu fico entristecido, mas eu não posso fazer nada mais do que orar e testemunhar de Jesus Cristo. Então, amados de Jesus Cristo, crescer na graça e no conhecimento, como vimos aí em 2 Pedro 3,18. E termos a certeza da recompensa eterna que nos aguarda. Mateus capítulo 5, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 12. Para os que perseveram, para os que progridem, para os que não desistem, para os que cresceram na graça e no conhecimento e têm aí o amor, a piedade, o conhecimento, o discernimento, que tem aí o domínio próprio, que é perseverança, que é piedoso e não deixa a congregação como é o costume de muitos. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É aquilo que nós lemos lá em 1 Pedro 1, 10 e 11. Eles não viram a Cristo, mas pregaram a Cristo. Testemunharam de Cristo e viveram para o louvor da glória de Cristo. Nós não vimos Cristo. Nós ouvimos acerca do advento do Messias. Vimos através da Escritura que pela fé cremos que ele, na plenitude dos tempos, veio, nascido de mulher, se fez carne, habitou entre nós. E assim como Isaías diz, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. E pela fé nós cremos, porque está na palavra. E confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. E nascemos de novo. E fomos salvos, mas que vamos nos desenvolvendo, crescendo na graça e no conhecimento, dando frutos a seu tempo. Que possamos, amados de Jesus Cristo, compreendermos o porquê Deus nos chamou. É com um propósito progressivo de crescermos na graça e no conhecimento dele. Tenham todos vocês um
término de dia abençoado. E se puderem, de novo, nos acessem aí nas nossas páginas. Igreja Batista em Parque dos Camargos, Pastor Sérgio Salvádio, e na nossa rádio web www.radio7ibpc.com. E se puderem assistir-nos e for edificado pela palavra, curtam e compartilhem, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, não pelo pastor, mas pelo Deus a quem este pastor serve. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Deixa eu orar. Senhor, eu te agradeço no nome que é sobre todo nome, por termos vindo aqui, meditado na tua palavra. E eu sei que ela não volta para o Senhor vazia. Louvado seja o teu nome. Abençoa todos os teleouvintes. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até logo mais, se Deus permitir, às 19 horas. Deus vos abençoe no nome de Jesus.